Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal É Interessante, eu me chamo Marcílio Fontinelli e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 6 presidentes que foram tirados do poder. Mas antes de irmos para o nosso vídeo, eu peço você, se inscreva nesse canal, não custa nada para você e me ajuda bastante, viu? Então faça isso, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos aí que talvez não sabiam do conteúdo desse vídeo e não sabiam das coisas que vamos falar nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo e solta a vinheta. Eleito em 1926, Washington Luiz foi o último presidente da República Velha, conhecida pelo domínio das oligarquias paulistas e mineiras no poder, também conhecido como política de café com leite. Washington Luiz enfrentou a crise internacional de 1929, que afetou diretamente a exportação brasileira de café e resistência de militares de ideais e nacionalistas. Ainda assim, elegeu seu sucessor, o então governador paulista Júlio Prestes, no pleito de 1930. Prestes venceu a eleição em março, derrotando Getúlio Vargas em um pleito marcado por denúncias de fraudes e rachas entre oligarquias. Em julho, o assassinato do vice de Vargas, João Pessoa, em um crime aparentemente não relacionado à disputa presidencial, agravou as hostilidades. Em outubro, Vargas, com apoio dos militares, foi à capital exigir a saída de Washington Luiz, que deixou o Palácio do Catete preso, rumo ao Forte de Copacabana. Sua queda ocorreu um mês antes de passar o cargo para Júlio Prestes, que que nem chegou a assumir. Ambos se exilaram no exterior temporariamente após a Revolução de 1930. Eles estavam isolados, não tinham apoio das oligarquias, nem da população e nem do exército. Qualquer esboço de reação foi abafado. Getúlio Vargas foi o líder da revolução que acabou com a República Velha e comandou um governo provisório até 1934, quando foi eleito indiretamente para um mandato que se encerraria após as eleições presidenciais de 1938. Um ano antes, no entanto, Vargas estabeleceu o Estado Novo, acabando com as eleições diretas, até 1945, ano do fim da Segunda Guerra Mundial. O governo ditatorial de Vargas não condizia com o apoio do país aos aliados do conflito que encerrou os regimes de Hitler e Mussolini. E aos poucos, o líder brasileiro, que já enfrentava forte oposição, restabeleceu a democracia, permitindo a volta dos partidos políticos e convocando eleições para aquele ano. Mesmo assim, os militares temiam um novo golpe e depuseram Getúlio, que, sem ter os direitos cassados, se manteve na política e foi eleito senador. Vargas voltou ao poder pelo voto popular em 1951, mas com oposição de militares, empresários e de políticos, o principal, Carlos Lacerda, da UDN, em meio a denúncias de corrupção envolvendo o seu governo. Vargas enfrentou e superou um processo de impeachment em junho de 1954. E 5 de agosto, no entanto, a situação se agravou após o atentado na rua Toneleiro, que vitimou o major da FAB Rubens Faz. O ato, supostamente orquestrado pela segurança de Getúlio, visava Carlos Lacerda, que ficou ferido. Acuado por políticos e militares, Vargas se recusou a renunciar, sem enxergar alternativas, o presidente deu um tiro no peito no Palácio do Catete em 24 de agosto. Sua morte provocou comoção popular e reverteu a onda de rejeição a Vargas por causa das polêmicas em seu segundo mandato,
levando o presidente ao status de herói nacional. Bom, gente, Getúlio Vargas saiu do poder, né? Ele se matou. E no caso, o vice-presidente Café Filho assumiu o cargo, né, dele. Mas mesmo assim a tensão política persistiu, né? Nas eleições de 1955, venceu a chapa formada por Juscelino Kubitschek, né, JK, e João Goulart, por uma pequena vantagem sobre o candidato da UDN, Juarez Távora. A UDN e a oposição tentou articular um golpe para evitar que Juscelino assumisse o poder em novembro de 1955. 50 dias antes da posse de JK, Café Filho se afastou por motivos de saúde. O presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, herdou o cargo interinamente, mas foi deposto 3 dias depois pelo general Henrique Lott, com apoio do Congresso pela acusação de conspirar contra JK, né? Carlos Luz disse que o Juscelino Kubitschek não podia ser considerado legítimo, conseguindo só 35% dos votos, né? Então, Luz tentou reagir, mas desistiu. Com o país em estado de sítio, Nereu Ramos, vice-presidente do Senado, assumiu o cargo até a posse, né, de JK. Também acusado de conspiração, Café Filho foi impedido de retomar o poder. E os dois, Café Filho e Carlos Luz, não conseguiram base de sustentação política nem militar, e naquele ambiente o presidente precisava de apoio das Forças Armadas, ou seja, logo depois que Getúlio Vargas se matou, no caso, os que assumiram pós ele também tiveram, de certo modo, foram tirados do poder, né? Bom, gente, Jânio Quadros, né, ele chegou à presidência numa sessão meteórica. Ele tinha 13 anos de vida política e ele chegou muito rápido ao poder. Ele venceu as eleições de 1960 com apoio da UDN, né, e votação recorde, mas desde o início sofreu uma forte oposição no Congresso, e a popularidade de Jânio, que prometia caçar os corruptos, caiu no mesmo ritmo das altas dos preços do país, né? Ele ainda reatou as relações com a União Soviética e chegou até a homenagear Che Guevara, né, o que desagradou muitos militares, os Estados Unidos e o Partido Conservador, o DN. Né? Preocupados com a relação de Jânio com países e líderes comunistas, sem apoio ao Congresso, ele renunciou em 25 de agosto de 1961, dizendo que forças terríveis o obrigavam a tomar essa decisão. Jânio tentou uma manobra para que sua renúncia não fosse oficializada pelo Congresso. Era sexta-feira e os deputados já se apressavam para deixar Brasília. Assim, Jânio planejava conquistar apoio populacional, né, durante o fim de semana para retomar o poder na segunda. Só que o presidente do Congresso fechou o espaço aéreo de Brasília e convocou os parlamentares para voltar também, né? E a renúncia foi lida e Jânio Quadros foi obrigado a sair sem comover a população que o esperava. Ou seja, né, você vê aí um presidente que tinha relações ali com países de esquerda, naquele tempo estava tendo a Guerra Fria, e um dos perigos, uma das preocupações do Exército era que o Brasil se unisse aí a regimes totalitários, né? Como Cuba, como a União Soviética, como você viu numa foto aí, né? Ele tirou fotos, né, com o Che Guevara, tinha uma amizade assim com a União Soviética. Esse foi um dos motivos, né, entre aspas assim, do Jânio renunciar, né? Essa pressão aí por parte interna, né, e externa também. Se Jânio Quadros já sofria rejeição pela relação com governos comunistas, João Goulart, ex-ministro de Vargas ligado ao sindicalismo, sofreu uma oposição ainda maior, tanto civil quanto militar. Goulart estava na China no dia da renúncia de Jânio e só voltou quando o Congresso aprovou uma emenda institucional que instaurou o parlamentarismo.
Em janeiro de 1963, Jango convocou um plebiscito que decidiu pelo retorno do presidencialismo, retomando os seus poderes de presidente. Mesmo assim, Goulart continuou sem apoio parlamentar e tentou mobilizar as classes populares para conseguir governar. Em março de 1964, com o país polarizado, Jango discursou no Rio de Janeiro e falou sobre a intenção de promover a reforma agrária. E então, gente, com isso, militares, empresariado, Igreja Católica, e imprensas e setores conservadores se uniram sob o temor das reformas de base e de um regime comunista. E Goulart foi deposto pelo exército em 31 de março e 2 de abril, quando partiu para o Uruguai. Ele foi o último presidente civil até José Sarney em 1985. Então, se vocês veem aí, um presidente que já estava vindo de uma crise, com o vice-presidente estava vindo de uma crise por causa de Jânio Quadros, assumiu um país polarizado. Ele também tinha, de certo modo, aí, familiaridades com países de esquerda. Você vê que a China naquele tempo, comandada por Mao Tse Tung ali, aliás, do tempo do pensamento maoísta, Então isso só polarizou ainda mais para que viesse tirasse o João Goulart dali. E foi o que aconteceu. Ele foi exilado para o Uruguai, ficou lá, acho que, se não me engano, até a sua morte. E depois desse governo, nunca mais, aliás, só em 85 que teve as eleições diretas. O primeiro presidente eleito em quase 30 anos durou 33 semanas no poder. O país enfrentava um momento de grave crise econômica com hiperinflação. As primeiras medidas de Collor para conter a recessão foi congelar os preços e salários e confiscar os depósitos bancários por 18 meses. Eleito por uma pequena vantagem em relação, na verdade, com Luiz Inácio Lula da Silva, seu adversário no segundo turno, Collor logo perdeu o apoio popular e também no Congresso. Denúncias de um esquema de corrupção comandados por Paulo César Farias, seu tesoureiro na campanha presidencial, abalaram o governo, que sofreu um processo de impeachment. Em meio a grandes manifestações pela saída de Collor, o presidente viu o impeachment aprovado pela Câmara dos Deputados em 29 de setembro de 1992 e foi afastado da presidência, dando lugar ao vice Itamar Franco. Collor renunciou em 29 de dezembro, um dia antes de o Senado votar a favor do impeachment e da perda do mandato. Isso aí eu acho que a maioria das pessoas deve lembrar ou ouviram falar também, o impeachment de Collor. E que, gente, o povo ficou com muito medo naquela época. Eu me lembro de alguns amigos, assim, ou pais de amigos falarem pra mim que o povo ficou com muito medo por causa dos depósitos, O povo ficou com muito medo de colocar poupança, Porque o Collor congelou todas as poupanças que existiam na época, por causa dessa hiperinflação, Então, isso fez com que ele perdesse o apoio da população, perdesse apoio no Congresso. E durante só 33 meses ele governou, e sabendo que ia sofrer um processo de impeachment, e que ia ser tirado do poder, ele renunciou, depois de 33 meses. Então, mas mesmo assim foi votado, o processo de impeachment no dia seguinte. Ele acabou sofrendo o impeachment aí 2 vezes. Ele se renunciou e sofreu o impeachment no dia seguinte. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um certo trabalho para fazer por conta do conteúdo, que são muitos fatos históricos também. Não existiram somente esses aí que foram tirados do poder. Teve o Marechal Deodoro, que foi o primeiro presidente do Brasil. Teve também, como a gente sabe, a Dilma, agora, no século XXI. Porém, eu só quis fixar mais nos do século XX, por, de certo modo, ser algo desconhecido e vocês iam gostar, de certo modo, de conhecer.
tá bom? Então, obrigado por ter assistido. Não se esquece de se inscrever no canal, apertar esse botãozinho vermelho aí, que ele é muito importante, viu? Aperta esse botãozinho vermelho, deixe o seu like se você gostou. Até a próxima, valeu!